assim, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja-nos e ouve-nos. Deus então criou as aves, os animais e tudo que há na terra. E viu Deus que era bom. Deus então, no pó da terra, criou o homem, a sua imagem e semelhança o fez. Deus então soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Pensou: farei uma ajudadora. Então colocou o homem num profundo sono. Tomou uma de suas costelas e dele fez a mulher. O homem então despertou daquele sono e, junto com a mulher, se maravilharam de tudo que Deus havia criado. Deus então apareceu e deu-lhes uma ordem, dizendo: de toda a árvore do jardim vocês podem comer, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, se comeres dela, certamente morrerás. O homem e a mulher então ficaram sós no jardim. Conversaram um pouco e o homem se distanciou dela. A mulher ficou sozinha. Caminhou, até que ouviu uma voz sussurrando: mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? A mulher então disse à serpente: do fruto da árvore do jardim nós podemos comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa a gente não pode comer, senão morreremos. A serpente retrucou, dizendo: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que comer dela, sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então a mulher pegou a fruta, comeu, chamou seu marido e deu a ele também para comer. Desobedecendo a Deus, caíram-se escamas seus olhos e viram que estavam nus. Envergonhados, se esconderam da face de Deus. Na virada da noite, Deus vem para o discipulado. Procura e não encontra-os. E Deus chama: Adão, onde estás? Adão responde: Senhor, me escondi de ti. Se escondeu por quê? Porque vi que estava nu e tive vergonha. Adão, você me desobedeceu. Comeu do fruto que eu proibi. Agora você comerá do seu suor. Mulher, você dará à luz com fortes dores. E serpente, você rastejará sobre sua barriga. A mulher te ferirá a cabeça e você o calcanhar. Então Deus expulsou os do jardim. Os anjos levaram e trancaram o jardim para nunca mais ser encontrado. Passaram-se muitos anos e Deus projetou um plano para a salvação.
do homem e da mulher, pois Ele ama a humanidade. Em uma noite, onde tinha uma mulher buscando a Deus, apareceu ali um anjo, dizendo: Alegra-te, Maria, o Senhor te escolheu para ser mãe do Salvador. Não tenhas medo, Maria, continuou o anjo, porque Deus vai te conceder uma bênção maravilhosa. Muito em breve ficarás grávida e terás um menino, a quem chamará Jesus. Será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Maria, sem entender, perguntou: Mas como posso ter um filho se sou virgem? Hoje então disse: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Deus Altíssimo cobrirá-te como uma sombra. Por isso, o menino que de ti vai nascer será santo e será o Filho de Deus. Maria estava prometida de casamento a José. Então, numa noite, José dormindo, o anjo aparece a ele. E em sonho lhe diz: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. E ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele será o Salvador e salvará o seu povo dos pecados. José então se acorda, entende o plano de Deus e o agradece. Logo depois, um anjo aparece anunciando o nascimento de Jesus. Maria sagrada. E no céu, uma grande estrela que anunciou o lugar do nascimento de Jesus. Pastores seguem aquela estrela. Maria e José são as pessoas escolhidas para cuidar de Jesus. Olha que bênção. E é chegado os dias. Eles procuram em todos os lugares hospedagem, pois o imperador César Augusto mandou um decreto que todos possam voltar às suas cidades natal para o censo. E eles vão em todos os lugares procurando hospedagem, batem em uma porta, batem em outra, mas nenhum lugar há para o Salvador. Até que no casebre, eles batem a porta e o Senhor os recebe, dizendo: olha, lá atrás tem um curral. Se vocês quiserem ficar lá, podem ir. E como Maria já está com fortes dores, eles aceitam. E vão para aquele curral. E lá, o menino Jesus nasce. Jesus nasceu em uma manjedoura, num lugar simples e humilde, onde ninguém nunca viu um rei
Mas o nosso rei nasceu no lugar humilde. Então veio os pastores, magos, trazendo os presentes do rei que nasceu. Um ofereceu mirra, o outro ouro e o outro incenso. E eles adoraram a Deus, pois Jesus nasceu, dizendo: glória a Deus nas alturas, pois o Salvador chegou. Glória a Deus. Passaram-se anos. Jesus cresceu, aprendeu o ofício de carpinteiro com José. E os anos foram se passando. Jesus aprendia sobre a palavra de Deus. Até que, com 12 anos, ele foi a uma festa em Jerusalém, junto com sua família. José e Maria iam todos os anos, junto de vários amigos e parentes, à festa. Essa festa demorava uns 7 dias. E eles estavam por lá, adorando ao Senhor, com seus familiares. Depois de passar os 7 dias, eles voltavam a Belém. Nisso, esqueceram Jesus em Jerusalém. E Jesus, na sabedoria daquele menino que falava sobre os profetas da Bíblia, ensinava sobre Isaías, todos se maravilharam. Passaram-se alguns dias e José e Maria notaram que Jesus não estava com eles. Então retornaram a Jerusalém. Chegando lá, encontraram Jesus no templo ensinando. Ficaram maravilhados com aquilo. Mas Maria, como mãe, se apressou a ir até Jesus e perguntou: por que fizeste isso comigo, Jesus? Fiquei preocupada. Jesus então respondeu a sua mãe: mãe, não sabe que estou cuidando das coisas de meu pai? José e Maria pegaram por Jesus e o levaram. Passaram-se anos e Jesus já é um homem de aproximadamente 30 anos. Ele vai para uma montanha e ali começa a chegar várias pessoas para saber o que Jesus tinha para lhe falar. E Jesus em nenhum momento os despede, mas podem ficar. Jesus começa a ensinar aquelas pessoas, dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus então ouve falar de um homem chamado João Batista, que batizava no Jordão. E sentiu um desejo no seu coração de ser batizado por ele. João Batista estava batizando. E Jesus se aproximou dele. Quando ele viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E falou: Senhor, eu não sou digno nem de atar a sandália dos teus pés. Mas, Senhor Jesus, então insistiu para que ele o batizasse. E ele humilde batizou Jesus. Quando Jesus saiu das águas, veio do alto uma pomba. E teve um estrondo, com uma voz que ecoava, dizendo: este é o meu filho amado,
em que tenho grande alegria. Jesus ali foi cheio do Espírito Santo de Deus. E naquele momento, foi um momento primordial para que ele começasse seu ministério. E não tão distante, Jesus ensinava pessoas no templo, onde apareceram sacerdotes e escribas com uma mulher. Uma mulher que tinha sido pega no seu próprio ato de adultério. E eles perguntaram a Jesus: Jesus, essa mulher foi pega no seu próprio ato de adultério. O que diz tu que devemos fazer? Pois a lei de Moisés nos fala para apedrejarmos até a morte. E tu que nos diz? Eles tentavam contra Jesus para ter do que o prendê-lo. Jesus se inclinando no chão, escrevia na terra. Olha para eles e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eles pensaram e foram deixando suas pedras e saindo de um por um. Então Jesus se aproxima da mulher e pergunta: onde estão os seus acusadores? Ela olha para um lado, para o outro. Senhor, não tem mais nenhum. Assim eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Jesus veio para trazer o perdão às nossas vidas, para fazer milagres. E o primeiro milagre, festa, que duravam dias e dias, às vezes até meses. E no momento, a mãe de Jesus é chamada de canto. E alguém diz a ela: Maria, acabou o nosso vinho, o que faremos? Maria sabe quem é Jesus, então diz: não se preocupe, um momento, vou falar com Jesus. Jesus, eles não têm mais vinho. Jesus então fala: o que tenho contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Então Maria diz aos serviçais: venham cá, façam o que Jesus pediu. Jesus então pede uma talha deles e água. Normalmente aquelas talhas caberiam 80 litros de água. Jesus então pediu para derramar a água na talha. E eles derramaram. Pegou o copo, serviu o vinho. E o anfitrião da festa deu ao mestre sal, o qual provou. E ao provar, ficou surpreso, pois aquele vinho era ainda melhor que o primeiro. E disse ao noivo: olha, normalmente o pessoal oferece o melhor vinho. No começo, quando estão bêbados, se esquecem dele, mas você deixou o melhor no final. Jesus operou muitos milagres, curou pessoas, libertou cativos. Mas os seus dias eram chegados. E por mais que o Senhor tivesse cuidado de todas aquelas pessoas, feito o bem em todo o tempo, haviam pessoas que queriam prendê-lo, que queriam machucar o nosso Senhor. Então Jesus chama os seus amigos para se reunir numa última refeição. Em silêncio, Jesus olha ao redor e encara cada um dos seus discípulos com muito carinho, dizendo: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. E aí ele conta que um dentre os discípulos iria traí-lo. E eles ficam perturbados, olhando um para o outro e se perguntando:
Pedro fala: Senhor, sou eu jamais farei isso contigo. E olha para João, pedindo para que ele pergunte de Deus quem poderia fazer isso. João então se inclina e pergunta: Senhor, quem será? Jesus então responde: o Filho do Homem vai, como está determinado. Jesus então pega o pão, levanta aos céus, agradece ao Pai e parte com os seus amigos. Depois de dar aos seus amigos, eles agradecem a Deus. E Jesus fala: como? Este é o meu corpo, entregue em favor de vós. Em seguida, Jesus pega o cálice, dá graças a Deus e distribui com os seus amigos. Diz a ele: bebam, porque este é o meu sangue derramado por muitos para a remissão dos pecados. Saindo dali, Jesus convida os seus amigos mais íntimos para um momento de oração, pois ele sabia que era chegado os seus dias. Jesus então vai ao jardim do Getsemane e lá ele pede para que seus amigos fiquem intercedendo por ele enquanto ele vai para um lugar reservado orar ao Pai. Jesus está orando ao Pai: Pai, se possível for, afasta esse cálice de mim, mas seja feita a tua vontade. Enquanto Jesus retorna, encontra os discípulos dormindo, chama: levantem-se, levantem-se, pois meu acusador está chegando. Judas chega com os soldados. Diz: aquele que eu beijar, este é Jesus. Chamaram então e perguntaram: quem vocês querem que eu solte? Jesus, o rei dos judeus, ou Barrabás? Perguntaram novamente: quem vocês querem que eu solte? Jesus, o rei dos judeus, ou Barrabás? Soltaram Barrabás. E o imperador disse: lavo minhas mãos no sangue inocente.
Jesus, então, nesse momento, é colocado numa cruz. Uma cruz maior, porque ela não foi feita para ele. Ela foi feita para alguém muito maior que Jesus. E o seu braço direito é deslocado. Nesse momento, os pregos são colocados em suas mãos. E agora, esses pés, eles estão pregando os pés de Jesus. Ele passou tudo isso por meio de você. É fincado nele uma lança. Isso tudo por meio de você. Agora imagine a dor que Jesus está passando, levando essa cruz fixada nele verticalmente. Jesus foi à cruz por minha causa, pela sua causa, pelo mundo inteiro. Você está no meio da multidão que assiste tudo o que fizeram por Jesus. E não estão calados, eles blasfemam e gritam. Imagine Jesus dizendo a você: não foram os romanos que me crucificaram, não foram os judeus que me crucificaram, eu estou aqui por você. Foram os seus pecados que me trouxeram a cruz. Veja, o céu escureceu. Ouça o que Jesus está gritando: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Agora Jesus foi abandonado por Deus, porque Deus não suporta o pecado. E Jesus se tornou pecado por nós. Jesus é tirado da cruz, já morto. Jesus é levado para ser sepultado. Pelos meus pecados, os pecados pesados sobre ele. Ele é o partido que nos traz paz. Jesus ressuscitou nesse dia. E ele está vivo, amém?